Fala Dev, Felipe Barcelos aqui, seja bem-vindo a mais um vídeo do Vibe Dev. E gente, no vídeo de hoje eu quero responder uma dúvida que me mostrou ser bem frequente lá dentro da comunidade, que é o que é um micro SaaS. Eu fiz uma enquete lá dentro e eu percebi que quase 50% das pessoas que estão ali dentro ainda não entendem por completo esse conceito. E é exatamente por isso que eu estou criando o vídeo de hoje. Eu quero que você, desenvolvedor, entenda por completo esse conceito exatamente para você já começar a trabalhar, já começar a criar os seus projetos e ter o mindset certo na hora de criar o seu primeiro produto, beleza? Então, primeiro de tudo, vai alguns recados. Eu quero agradecer a vocês. Estamos chegando a quase 300 inscritos aqui no canal. Isso para menos de um mês de canal, então eu estou bem empolgado, estou muito feliz e pode ter certeza que eu vou continuar postando conteúdo. Inclusive, eu tinha combinado com vocês no último vídeo de que eu ia fazer vídeos todas as quarta-feiras às 10 horas da manhã, mas eu decidi mudar um pouco isso. Eu agora vou fazer 3 vídeos por semana. E basicamente eu vou dividir isso em diferentes temas para cada dia da semana. Então, toda segunda-feira eu vou trazer um vídeo como esse, onde eu vou explicar conceitos, técnicas, estratégias para nível do seu negócio. Então, a ideia é que nos vídeos da segunda-feira eu traga aqui vários conceitos e estratégias para você conseguir impulsionar, criar o seu primeiro micro SaaS, como divulgar, trazer aqui estratégias de vendas, enfim. Então trazer aí uma parte para segunda-feira, o tipo de conteúdo mais voltado a nível de negócio, beleza? Nas quarta-feiras é onde o dev fica feliz, é onde a gente vai pôr a mão no código, fazer coisa nova. Então eu vou trazer aí vídeo ensinando você a criar autenticação, como você pode fazer um sistema de times dentro de um micro SaaS, mensageria de e-mail. Vou trazer uma série aí de conteúdos técnicos para você já conseguir ter uma boa base, um bom ponto de partida para criar os seus projetos. E na sexta-feira eu pretendo te inspirar, trazer conteúdos do tipo casos de sucesso, tanto dentro da comunidade quanto no Brasil ou até na gringa. Eu quero trazer esse tipo de conteúdo para você também, para você ver alguns outros casos de micro SaaS que foram criados e hoje já faturam, já tem resultado, exatamente para te inspirar e para você começar já a desbloquear na sua cabeça como esse conceito funciona, exatamente para você não se perder no meio do caminho, beleza? Então vamos começar no vídeo de hoje. Primeiro, eu quero fazer uma apresentação rápida para você entender de uma vez por todas o que é um micro SaaS, mas antes da gente falar de micro SaaS, não tem como a gente não falar sobre SaaS. Primeiro de tudo, vamos imaginar o conceito de SaaS. SaaS, pela sigla, é um software como serviço, beleza? O que isso significa? Imagina aí plataformas como o Netflix. O Netflix, ele te oferece ali um repositório, uma biblioteca de filmes e séries, e te cobra um valor mensal para você ter acesso a essa biblioteca. Então, basicamente isso é um modelo de SaaS, ok? Quer ver um outro exemplo? O Airbnb. Ele oferece ali um marketplace para você cadastrar os seus imóveis e você poder ganhar ali com as hospedagens, certo? E ele cobra um valor de você para você ter acesso a esse serviço. E qual é esse valor? É uma pequena taxa ali, uma taxa considerável já para você poder dar sua hospedagem, tá? Do seu serviço de hospedagem. Então, se você vai cobrar ali R$1.000 para hospedar, ele vai pegar uns 20, 30% desse valor. Esse é um outro modelo de SaaS, beleza? E qual que é a diferença de SaaS para micro SaaS? Toda a diferença se baseia na mentalidade, no mindset. Então, se no SaaS você imagina criar ali uma startup gigantesca, você trazer uma equipe, você tem investidor, enfim, você imagina escalar esse negócio num nível maior e competir com esses grandes players, você está pensando aí no modelo de startup, você está pensando no modelo de SaaS, porque você quer escalar nesse nível. No micro SaaS não, ele já muda. Você quer criar uma aplicação ali, um sistema, cobrar por uma assinatura, mas você não pretende crescer isso demais. Você pretende fazer isso num ritmo menor. Então, por exemplo, em vez de você pensar em ter uma equipe, não, você quer fazer uma coisa, você quer criar um produto que você vai trabalhar no seu tempo livre. Então,
é uma mudança de mindset. Você vai trabalhar ali, você vai dispor uma quantidade bem menor de recursos. É uma coisa que você pode fazer no seu tempo livre, é uma coisa que você pode fazer enquanto você tem um outro emprego, uma outra posição de trabalho. Então, é por isso que é uma mudança de mindset, beleza? E aí, agora que vocês entenderam, o que conceitua também esse micro SaaS? Além dele ser um negócio pequeno, ele é extremamente nichado. Quando a gente fala nichado, é assim, vamos supor aí uma plataforma voltada para o público de veterinários, beleza? Então, se você pensar como um SaaS, se você pensar como uma startup, normalmente você vai falar o quê? Não, eu quero ter um software que é all-in-one. Eu quero ter um software que resolve todos os problemas para um veterinário. Eu quero ter ali a parte de ficha cadastral, eu quero ter a parte dos animais, dos clientes, eu quero ter a parte de financeiro, eu quero controlar a parte de agendamento. Então você tem uma série de módulos que torna o seu sistema bem completo e complexo para você competir e trazer diferentes tipos de clientes, né? Sempre do mercado veterinário, mas você vai trazer diferentes tipos de clientes por causa das necessidades que cada um tem. Esse é um ponto. Mas por que micro SaaS tem se tornado assim, digamos, a nova onda, digamos assim, tá? Porque ele é extremamente nichado, tanto em público quanto em funcionalidade. Então, diferente do SaaS que você vai fazer uma coisa all-in-one, no micro SaaS você vai criar, por exemplo, uma ferramenta que permite fazer agendamentos para veterinários. Por exemplo, eu tenho uma ferramenta dessa, que lá a pessoa cria o site dela, depois de criar o site dela, tem uma ferramenta de agendamento com confirmação desses eventos por WhatsApp. Esse é um exemplo. Então eu nichei o público e nichei a funcionalidade. Então quem precisar daquela funcionalidade tem acesso à minha ferramenta. Entende? Esse é um exemplo. Então, em vez de você pensar em fazer algo de escopo gigantesco, não, você vai criar algo com um escopo menor, que vai atender aquela necessidade principal e você vai fazer atender aquela necessidade principal com o máximo de qualidade possível, tá? Por isso, ele é um negócio enxuto. E quando a gente fala de ser enxuto, a gente está falando até de ser simples de se trabalhar. Tanto para o cliente, porque ele já está resolvendo a principal dor dele, quanto para você, que precisa fazer essa manutenção, que precisa manter o seu software funcionando. Pensa, você vai ter apenas um módulo que vai estar resolvendo aquele problema e você vai conhecer ele por completo. Então vai ser muito mais fácil para você dar manutenção sozinho. Por isso que acaba se tornando uma possibilidade para você trabalhar no seu tempo livre, porque não é algo com alta complexidade, beleza? E aí, outro ponto é que micro SaaS é um lifestyle business. Por que isso? Cara, é um lifestyle, é algo que você determina o seu ritmo. É algo que você não precisa correr, você não precisa esperar um crescimento gigantesco ali num primeiro momento. Pensa comigo, se você tiver 100 reais, 500 reais, 1.000 reais por mês, não vai fazer diferença para você? Então, é exatamente essa é a mentalidade que você tem que ter ali no seu micro SaaS. Eu vou dar um exemplo. O Notify Log, que é uma das ferramentas que eu trabalhei, e inclusive eu posso mostrar um pouquinho dela aqui para vocês, ela, quando eu desenvolvi, eu fiz especificamente para resolver um problema para mim, e eu imaginei que poderia resolver um problema para as outras pessoas. O que ela faz? Eu queria ser avisado em determinados eventos do que acontecia na minha plataforma. Eu vou dar um exemplo. Eu tinha uma agência de marketing e eu rodava tráfego pago para os meus clientes. E eu tinha um problema. Cara, como que eu entregava esses meus leads para os meus clientes? Eu tentei entregar por e-mail e adivinha, muitas vezes os clientes não têm esse costume de entrar no e-mail e depois para ele conseguir ter um insight ali de quantos leads foram gerados, enfim, era muito complicado. Então eu tentei criar uma plataforma linda, bonita, incrível para mostrar para o cliente como se fosse uma área de membros para minha agência. Adivinha, nenhum cliente acessava. E aí eu pensando, eu entendi um negócio. Todo mundo está dentro do WhatsApp. Por que eu não pego esses meus leads e jogo dentro do WhatsApp para esses meus clientes? E adivinha, isso resolveu o problema. Eu tinha um grupo no meu WhatsApp com todos os membros daquele determinada empresa do meu cliente e eu entregava lá os leads diretamente. Então, isso diminuiu o meu churn, que é a taxa de cancelamento de serviço, diminuiu muito porque o dia inteiro tinha novos leads chegando lá o tempo inteiro. Então,
eu conseguia entregar muito valor para o meu cliente. E aí eu pensei, vou transformar isso numa plataforma para que eu possa ter uma dashboard e conseguir visualizar isso de uma forma melhor, pensando para mim, e ao mesmo tempo fazer essas notificações no Telegram, no Discord, no Slack, no WhatsApp. E foi aí que nasceu o Notify Log. Hoje o Notify Log, eu lancei ele no dia, acho que 15 de dezembro de 2022, se não me falha a memória. E deixei lá parado, cadastrei em alguns repositórios como o Product Hunt e alguns outros sites de SaaS e sem ter nenhum custo de marketing, deixei eles rodando lá no automático e hoje já está com quase 800 usuários e é a minha plataforma que mais cresceu. Então, esse é um grande exemplo. Percebe que foi uma coisa que eu fiz no meu tempo livre, deixei lá rodando, resolveu um problema para mim, resolveu um problema para outras pessoas e deixei lá por um tempo. E hoje eu já tenho 800 usuários. Então esse é um exemplo. Você não precisa correr quando a gente fala de micro SaaS. É algo que você pode fazer, deixar lá por um tempo e vai te gerar resultado. Até para exemplificar isso um pouco melhor, eu vi aqui no Tab News uma postagem de alguém. Deixa eu ver se eu acho aqui fácil. Deixa eu ver se eu acho aqui. Teve uma pessoa que ele criou uma ferramenta que tira... Deixa eu ver se eu acho. É muito... Aqui. É um bom exemplo. Esse cara aqui, ele fez um site em menos de 1 hora que basicamente ejeta a água do seu celular quando tá no alto-falante. É bem simples a ferramenta, se a gente entrar aqui vocês vão perceber isso. Você aperta um botão, ele vai executar um som no seu alto-falante e vai tirar a água. Só que ele deixou aqui esse anúncio, e esse anúncio rende para ele $3 por dia. Olha que interessante. Isso daqui é um exemplo de um micro SaaS, é uma ferramenta super simples que está gerando uma renda recorrente para esse cara, tá bom? Então, aqui no caso, ele não está cobrando uma assinatura, ele colocou um anúncio e está faturando assim. É um exemplo para você entender que não precisa ser algo extremamente complexo e você pode tirar resultado a partir disso, beleza? E essa alta do micro SaaS vem exatamente por isso, né? Tanto é que lá na gringa tem um nome para os desenvolvedores que são os indie hackers, que são desenvolvedores que vão criando essas pequenas ferramentas e vão faturando um valor mensal a partir disso. Então, é interessante você ter essa noção, porque micro SaaS, além de resolver um problema para você, desenvolvedor, que quer crescer seu portfólio, que quer gerar um produtinho para gerar uma renda extra, também é interessante para o cliente final. Porque você vai estar resolvendo muito bem um problema e ser específico naquele problema. Porque muitas vezes, quando a gente fala de SaaS, é que nem eu expliquei no começo do vídeo, as plataformas acabam se tornando extremamente complexas por ter um monte de funcionalidade, por querer resolver tudo ao mesmo tempo, entende? Então o micro SaaS, ele é específico por causa disso e é uma grande vantagem. E aí que vem um ponto. Micro SaaS é excelente para o desenvolvedor porque ele pode ser um laboratório de ideias. Sabe quando você está lá na sua daily, numa call com um cliente e vem uma ideia de ferramenta para você? Por que você não, em vez de montar isso só para aquele seu cliente ou só para você, não monta essa ideia já pensando em se tornar um produto? Você pode montar isso de uma forma muito simples. Agora, pensa no seguinte, quando a gente está falando de laboratório de ideia, isso vale tanto para os desenvolvedores que são mais avançados, quanto para os desenvolvedores que são iniciantes. Por quê? Pensa comigo que você é iniciante, você comprou agora um bootcamp e você está fazendo todas as aulas, seguindo direitinho e está aprendendo a programar. Quando você compra um bootcamp, você tem geralmente um projeto ali que você vai fazer do zero, tá? E você vai desenvolver aquele projeto e você é levado a acreditar que com aquele projeto já serve no seu portfólio e você vai conseguir emprego, você vai conseguir impressionar um recrutador, alguma coisa do tipo. Mas pensa que o recrutador vai ver aquilo e ele vai perceber que já existem também 100, 200, 300 pessoas que entregaram o mesmo projeto. Que diferencial você vai ter? O que você vai entregar de chamativo para o seu portfólio? Nada. Então, para você evitar isso, você pode fazer o seguinte. Você faz o bootcamp,
Você entende os conceitos? Geralmente o Bootcamp vai te ensinar a fazer o quê? Uma tela de login, uma autenticação, vai te ensinar a criar uma API, vai te ensinar a criar uma dashboard, vai te ensinar ali alguns conceitos importantes. Você pode pegar todos esses conceitos, montar em uma ideia de micro SaaS e a partir dessa ideia de micro SaaS você lançar para alguns clientes. Cara, quando eu falo cliente, eu não tô falando que você precisa depender só da internet, não. Na sua cidade mesmo, eu tenho certeza que tem uma imobiliária que precisa de um site, tem uma série de imobiliárias que precisa de um site, tem médicos veterinários, você tem uma série aí de possibilidades de clientes que você pode montar um micro SaaS e vender para eles. Para pensar, esses micro SaaS que são localizados, né, que pega aí um bairro ou uma cidade, faz muito sentido para o cliente final, porque ele sabe que vai ter um contato direto com você. Ele não vai ficar ali dependente de ter que ficar chamando um chat de suporte ou alguma coisa desse tipo. Não, ele pode falar diretamente com você. E aí que você pega aí 10 clientes pagando R$250 por mês, um exemplo, você está falando aí de um faturamento de 2.500. E isso é muito possível. Então, para pensar que é uma grande possibilidade, tá bom? Cara, do 0 a 1 é mais difícil do que 1 a 2. O que isso significa? Cara, o mais difícil é você começar. É você tirar do papel a sua ideia. Depois que você tirou do papel a sua ideia, para você vendê-la é muito mais fácil, tá? Você consegue entregar buscar clientes de uma forma mais fácil, porque você já está com a ferramenta pronta. Cara, se você tem uma ferramenta, igual eu te expliquei ali, um exemplo, para os veterinários, o que custa? Você pode pegar aquela ferramenta, bater na porta um por um ali e tentar vender por um determinado valor. Isso no seu tempo livre, pegar num sábado, alguma coisa desse tipo. Cara, é um exemplo de possibilidade, mas para você vender isso é muito mais fácil. Se você não quiser sair de casa, você pode tentar também entrar em grupos aí de Facebook, compartilhar em grupos de Facebook, enfim, tem muita possibilidade para você conseguir trazer esses seus primeiros clientes, tá bom? Bem, vamos lá, falando um pouquinho de indie hackers, de makers, de builders, enfim. Cara, como eu expliquei, indie hacker é um desenvolvedor que pega essas ideias deles e transforma em um produto. Isso está muito comum lá na gringa, tá chegando agora aqui no Brasil, faz pouco tempo, e você pode ser um desses primeiros também, se você tiver aí com o mindset correto. Tudo que você quiser criar, você já transformar num produtinho, é uma excelente forma para você já estar a par dessa nova tendência e, consequentemente, começar a gerar resultado para você mesmo. E bem, e na mudança do mindset de pós-pandemia? Cara, a gente acabou de passar por um momento de instabilidade muito grande no mercado, mas essa instabilidade também trouxe com ela alguns benefícios. Hoje as empresas entendem por completo que precisa estar na internet para sobreviver. Então, como elas entendem isso, elas estão muito mais abertas para você trazer soluções digitais que ajude elas a resolver esse problema de se digitalizarem, resolver esse problema de ter uma presença digital. Então você pode aproveitar isso como um argumento de vendas para conseguir gerar resultado para o seu micro SaaS. E além desse benefício, você também precisa entender o seguinte: cara, o mercado está instável, principalmente para a gente que é desenvolvedor. Tudo pode acontecer. Óbvio, eu espero que você fique aí 10 anos na empresa que você gosta, mas tudo pode acontecer e essa é a verdade. Não existe estabilidade. A pandemia veio para provar isso para todos nós, tanto desenvolvedores quanto para qualquer outro cargo. Então, você ter esses produtos que traz uma renda extra, que traz ali uma nova forma de você monetizar e trazer um pouquinho mais de estabilidade para você, é um grande benefício. Cara, imagina que você tem aí 10... eu, por exemplo, eu tenho 10 micro SaaS que me trazem rendas todos os meses. É uma alternativa para você também. E não precisa ser sistemas complexos. Como eu mostrei aqui do Notify Log, cara, foi uma ferramenta ali que eu montei em 3, 4 dias e depois fiz toda a estratégia de lançamento. Vamos supor que eu gastei 15 dias do meu tempo para fazer esse lançamento. Hoje, cara, tá aí, tá funcionando, me traz resultado e eu não preciso ficar mexendo nela toda hora. A mesma coisa para as outras ferramentas que eu tenho. Então, é uma alternativa para você que quer trazer um pouquinho mais de estabilidade para você, beleza? Vamos lá. Agora, a gente tem que falar um pouquinho de Building in Public. O que isso significa? Cara, se você entrar aqui no Twitter,
o meu Twitter, ele é todo baseado lá na gringa, tá? Então eu trabalho em inglês com ele, enfim. E você pode ver que assim que eu entrei no meu Twitter, olha que legal, já tem um indie hacker que tá falando que a ferramenta dele, o Typeframes, que é uma ferramenta que faz vídeo utilizando inteligência artificial, já atingiu $7.000 por mês. Cara, estamos falando de $7.000 por mês. Eu acompanhei esse cara desde o início e ele montou essa ferramenta de uma forma muito rápida utilizando inteligência artificial. E olha que legal, ele já está faturando, ele já está trazendo uma nova renda para ele. Se ele quiser aqui, ele pode expandir, crescer, virar um SaaS, ou ele pode permanecer assim, trabalhando sozinho e trazendo essa renda recorrente para ele. Mas pensa aí, que se trouxesse $1.000 por mês, não ia fazer diferença? E aí que tá, isso é o Building Public. Você tá vendo que eles não têm medo de compartilhar os números. Olha, por exemplo, esse outro cliente, esse mesmo indie hacker, tem outros projetos que trouxeram aqui $10.000 de ARR, que no caso é o faturamento anual. Então assim, olha só como eles vão compartilhando os números, vão compartilhando as estratégias e não tem medo para isso. Isso é o Building Public. Você pode entrar aqui no Twitter, você pode entrar nas comunidades e compartilhar o seu processo de criação e, consequentemente, você vai fidelizar uma audiência, o que é bem importante. Depois, se você tem uma audiência e você quiser lançar algo novo, cara, vai ser muito mais fácil. Você já vai ter algumas pessoas ali que te conhecem. Ó, por exemplo, esse daqui, tá vendo? Então, assim, você vê que tem no meu Twitter, várias pessoas que vão criando essas ferramentas e vão trazendo um faturamento muito interessante, tá bom? Então, isso é o Building Public. Eu recomendo muito vocês fazerem isso. Eu mesmo, aqui no meu Twitter, eu compartilho algumas coisas, então se eu entrar aqui no meu perfil, olha só, eu compartilhando, deixa eu ver, olha lá, eu falando o que eu tô fazendo no Nextcron, eu compartilho, olha lá, eu perguntando coisas sobre a Amazon S3, enfim, eu vou compartilhando meu processo criativo aqui e as pessoas podem acompanhar em tempo real, o que é bem interessante, beleza? Aqui no Brasil, esse costume ainda tá engatinhando, tá começando agora, é muito tímido, mas vai crescer com o tempo. Então, quem já estiver fazendo isso desde o início tem uma chance de criar uma grande comunidade. Para pensar, imagina você compartilhar o seu processo de criação lá no Instagram, aqui no YouTube, enfim, tem muita possibilidade sem que você precise ter muita formalidade. É algo que mostra o seu dia a dia ali nu e cru, exatamente para você ter essa conexão com a sua audiência, tá bom? E aí que vem o MicroSaaS como investimento, o melhor que você pode fazer. Cara, é esse o ponto, o MicroSaaS é um investimento. Você vai desenvolver ali, vai gastar um tempo com ele, vai ter um investimento de tempo, mas a ideia é que ele te retorne ali uma determinada renda passiva, tá? Então isso é muito interessante para você levar em consideração. E aí que vem os primeiros passos, né? Eu tenho um artigo lá no VibeDev que é bem completo. Esse daqui eu gastei bastante tempo para desenvolver, mas aqui você tem... Cadê? Deixa eu ver se eu consigo... Aqui. Esse artigo ele é bem completo. Foi esse daqui? Não, pera aí. Acho que pode ser esse daqui, ó. Como criar um MVP. Esse aqui já dá uma base legal. Cara, você tem um processo na hora de criar um MicroSaaS. Então, você tem o momento de ideação, que é quando você vai ter a ideia do seu projeto, que você vai planejar como vai desenvolver ele, que você vai fazer pesquisa com determinados clientes, enfim. E quando você passa por esse processo de ideação, logo em seguida vem o processo de MVP. O que é o MVP? O MVP é o produto mínimo viável. É o produto base que você vai levar para o mercado. Cara, você vai pegar aquela sua principal funcionalidade, vai fazer ela da forma mais simples que você conseguir, funcional, que mostra o principal, que resolva a principal dor que você quer resolver. Beleza? Feito isso, você vai lançar no mercado e você vai entrar na estágio de validação. Com o MVP feito, você consegue testar com alguns clientes e você vai entender se aquilo funciona ou não e pode gerar faturamento para você, tá bom? Então, você tem esses primeiros passos, não existe uma fórmula mágica de como você passa por esses primeiros passos, mas
eles são importantes. Então, eu recomendo, entra aqui na nossa newsletter, inclusive se você não assinou ainda, assina ela que eu tenho certeza que vai trazer muito conteúdo relevante para você, beleza? E aqui você consegue ter todos os estágios, então, vai ter uma introdução do que é MicroSaaS, você vai entender o conceito, as principais características, o passo a passo para desenvolver seu MicroSaaS, os recursos essenciais do seu MicroSaaS, enfim, como que você vai identificar um público-alvo, como que você vai criar canal de comunicação, enfim. Esse artigo está bem completo e eu pretendo também depois trazer ele em um formato de vídeo para vocês entenderem um pouquinho mais desse processo de MVP. Mas hoje, como esse vídeo é sobre o que é MicroSaaS, eu te recomendo para você que quiser se aprofundar um pouquinho mais, entrar nesse artigo para você ter uma base. Eu vou deixar ele aqui na descrição também. E aí vem as estratégias para atrair os primeiros clientes. Cara, isso daí também não tem uma fórmula mágica, mas pensa aí. Você pode entrar em grupos de Facebook e compartilhar sua ideia, você pode entrar em comunidades no Telegram, você pode chegar um a um nos seus clientes, seja pessoalmente, seja no digital, e apresentar a tua ideia, quem sabe oferecendo aí um desconto para os primeiros clientes exatamente para eles conhecerem a sua solução. Então tem uma série de alternativas, eu pretendo fazer um vídeo também no futuro de como que você pode trazer os primeiros clientes para o seu MicroSaaS. E aí, estratégia de crescimento. Quando a gente fala dessa parte de growth, né, que seria o crescimento do seu MicroSaaS, a gente já está imaginando aqui que o seu MVP foi finalizado, que você já validou, que você já viu que tem possibilidade de faturamento. Como que você vai manter esse crescimento? Cara, aí você tem uma série de estratégias. Você pode trabalhar com marketing de conteúdo e gerar conteúdo de valor para as redes sociais. Você pode criar tráfego pago. Você pode trabalhar com SEO. Enfim, tem uma série de alternativas aí que você pode utilizar para trazer crescimento, tá bom? A parte de precificação e ticket médio, cara, também não tem bala de prata. Aqui você tem que entender mesmo a necessidade, então vale você buscar referências no mercado, ver outras ferramentas que seguiram alternativas parecidas com você e a partir daí você precificar. É claro que a etapa de validação ela é bem importante. Quando você levar esse MVP, você já vai ter que ter em mente uma precificação para você validar se ela é compatível com o seu público-alvo. Então, sempre que você for testar um MVP, eu te recomendo você já ir vendendo ele. Não deixar ele totalmente gratuito no começo. Já pega, desenvolve a solução, já põe lá uma ferramenta de pagamento. Inclusive, se você não sabe como fazer a assinatura do seu MicroSaaS, tem um vídeo de quase 2 horas aqui no canal que ensina você a fazer isso do zero. Já vai vendendo, cara. Não recomendo você começar com um plano gratuito, a não ser que você entenda muito bem o que você está fazendo. Exatamente para você validar e entender se as pessoas estão dispostas a pagar pelo seu produto, tudo bem? E aí vem um ponto, né? Eu até comentei um pouquinho antes, a gente tá passando por um estágio de layoffs, tá tendo muitas demissões da nossa área e eu quero primeiro trazer um recado que é para você se acalmar. Cara, você como desenvolvedor pode ficar tranquilo, você não vai ficar sem faturamento, você não vai ficar sem dinheiro, você não vai ficar sem trabalho, porque o mercado está passando por um estágio de evolução. Tá mudando muita coisa e você só tem que se manter atualizado para se adequar. E enquanto isso, inclusive eu fiz até um artigo sobre isso, eu recomendo, cara, tenta criar essas fontes de rendas alternativas para te trazer um pouquinho mais de segurança, um pouco mais de paz de espírito nesse estágio do mercado, tá bom? E para encerrar, eu quero salientar a importância de começar. Cara, não tenha medo. No YouTube, além do meu canal, existem vários vídeos aí que já vão te trazer conteúdo suficiente para montar o seu próprio projeto. Cara, existem várias ideias e hoje com inteligência artificial você tá em dúvida, não sabe o que montar? Cara, pergunta pro ChatGPT, tenta validar aí uma ideia e desenvolver. Pode ser a mais simples, mas tenta desenvolver algo. Eu tenho certeza que mesmo que você não traga um faturamento num primeiro momento, você vai entregar muito valor para o seu portfólio, porque isso para os recrutadores fazem toda a diferença. Eu, por exemplo, eu não tenho uma faculdade, eu não tenho uma formação acadêmica. Tudo que eu consegui, eu já trabalhei em empresas como Conta Simples, já trabalhei em empresas como Anotaí, já trabalhei em empresas assim relativamente grandes, exatamente com o meu portfólio de produtos que eu criei do zero,
e que eles me trouxeram esse conhecimento. Então, quando você cria um microsas, você está dizendo para o recrutador que você não é um desenvolvedor que manja apenas de código. Você é um desenvolvedor que entende a nível de negócio, entende o que o negócio precisa. Quando você cria um microsas, você, além de desenvolver, você precisa entender de produto, você precisa entender de marketing, você precisa entender de suporte, você precisa entender um monte de coisa. Então, é interessante para o recrutador. Claro, você não precisa entender dessas coisas com uma alta complexidade, com uma alta profundidade, mas você vai entender um pouquinho de tudo e isso é um diferencial para você diante desse mercado competitivo. Então, é isso. Eu espero que esse vídeo tenha esclarecido um pouquinho as coisas para vocês. Eu te recomendo, entra na nossa comunidade. A gente está com quase 150 pessoas lá e todo mundo se ajuda demais. Então tem pessoas lá que estão aprendendo agora o que é microsas. Tem pessoas que já estão faturando mais de 6 dígitos com microsas, então dá para você extrair muito conhecimento dessa galera e todo mundo se ajuda demais, beleza? Então eu espero que você tenha gostado do vídeo, deixa seu feedback aqui nos comentários, comenta qualquer coisa para ajudar aí no vídeo, deixa sua curtida e se inscreve e a gente se vê na próxima aula.